inglês, porque português está colocando limites, né? Mas Deus vai me ajudar, tá bom? Tempo. Amados, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 3. Muito interessante, quando dizemos vamos abrir a Bíblia sai aqui, ninguém abra mais, não é? Jesus. Vou sair daqui com um novo cheiro, não é? Amados, veja lá. Vamos nos colocar de pé para reverenciar a palavra de Deus. Queremos dizer a Deus, estamos aqui, queremos aprender, queremos ouvir da sua parte. Amém. Quantos de vocês estão prontos a aprender algo novo hoje da parte de Deus? E eu sei que você vai aprender mesmo. 1, 2, 3. Aleluia. Pai, nos ajude essa manhã para interpretar os sinais do tempo. Ajuda-nos, Senhor, para entender o seu mover nesse tempo em que nós estamos vivendo. Larabushi declare predeclore. Zik sakarebushi telecanta rabuki sheteleka. Zik sekaselu sertai pilisendo kavarai lesonda. Revela a sua palavra, Senhor, a nós. Queremos entender, discernir o tempo, Senhor. No nome poderoso do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus vos abençoe. Vocês que têm caneca para escrever, vai escrever, porque eu tenho certeza que as coisas que vou falar com vocês hoje, vocês nunca ouviram disso. São coisas profundas de tempo que Deus quer revelar para nós. Amém? Os homens aprenderam a olhar fora, dizer amanhã vai chover, não é? Discernindo o tempo e até sabe que vai chover ou não, tudo. Mas Deus está preocupado de que vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então, o que nós vamos falar agora é interpretar ou entender o tempo, ou compreender o tempo. Dá sentido? Então, eu quero que você abrir um outro versículo. No primeiro Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Já está. Podemos todos ler. 1, 2, 3. Não, vamos voltar no 31. Vamos, 1, 2, 3. Trinta e dois.
Ok. Será que você tem uma outra versão? Por favor. Veja lá. Entendidos na ciência dos tempos, para saberem o quê? Então o tribo de Issacar era um tribo que estudava o tempo. Amém? Eles sabiam qual é o tempo e o que o povo de Deus deve fazer nesse tempo. Não sei se você entende isso. É como no natural. Você fica lá na televisão olhando a temperatura de amanhã, weather. Você já sabe que amanhã vai ser muito frio. O que você faz? Vai vestir roupas de frio, não é? Então, essa tribo de Issacar, o vosso pastor agora é apóstolo Issacar, Diego Issacar, significa o povo que discernia o tempo e sabia o que deveria fazer com o tempo. É claro. Então Deus quer, Ele precisa desse tipo de pessoas que entendem o tempo. Amados, sabe, como nós entendemos no natural, quando vemos que amanhã é frio, vamos vestir roupas de acordo ao tempo. Quando é calor, vamos vestir algo leve, por causa também do tempo, não é? Então, na área espiritual, amados, é a mesma coisa. Deus, Ele é o mesmo em todos os tempos, não é? Mas Deus muda estratégias dependendo do tempo. Então, o que Deus faz em cada tempo é tipo roupas que Ele troca. Quando é frio, Deus coloca roupa de frio. Então, o que Deus está fazendo hoje não é da mesma maneira que Ele fazia no tempo de Moisés, não. Porque esse é um tempo diferente. Amém? Hoje nós não estamos vestindo tipo os judeus se vestiam. Mas Deus está conosco, não é? Porque o tempo é diferente. Então, amados, vestido do homem fala da identidade do homem. Como que você sabe que essa é a polícia? Alô? Quando que sabe que essa aqui é a polícia? Quando ele entra aqui. Uniforme, não é? Roupas. Essa aqui é polícia. Você pode sair aqui na rua, os carros estão vindo, aqueles caminhões grandes. Para! Vai parar? Mas quando a polícia vem vestido com aquela roupa da polícia e faz assim, você vai passar? Alô? Vai parar, não é? Por quê? Autoridade. Então você discernou a autoridade dele através do quê? Atos. Muitas empresas têm roupas, uniformes. Você pode só ver e saber que essa aqui trabalha em qual é da empresa tal. Ela aí, veja lá, Rei Jesus já sabe que eu sou dessa igreja, não é? É uma identidade.
povo da igreja, Rei Jesus. Então, amados, Deus faz a mesma coisa. Ele troca o ministério dependendo do tempo. Você entende isso? Ele troca o ministério dependendo do tempo. Vou vos dar alguns exemplos para você entender. Hoje, nós estamos todos a dizer o Senhor Jesus está voltando, não é? Estamos pregando isso, estamos esperando a vinda do Senhor Jesus. Muitos estão falando disso. Mas muitos não sabem o que deve acontecer para Jesus já vir. Eu quero de vocês ler um versículo e depois eu vou parar e voltar no processo de como Deus tem trocado roupas em cada geração. Posso fazer isso? No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Veja lá. Eis que envio o meu mensageiro, não é? E ele e de repente esse Deus que você está buscando, ele virá. Mas ele virá para habitar no seu templo. Depois eu vou voltar, é muito profundo isso aqui. Mas primeiro tem que haver um mensageiro com a missão de preparar. Amém? Como eu falei de que os homens trocam roupas dependendo do tempo, Deus também tem feito a mesma coisa. Deus tem usado o número 3 em vários lugares, em várias circunstâncias. Amado, o povo de Israel, ao andar com Deus, eles passaram por 3 etapas. A primeira era Egito. Você pode escrever Egito. A segunda era o quê? Deserto. E terceira, Canaã. Amém? Por enquanto, a jornada de Israel é a jornada da igreja. Oh, pastor, será que é verdade? Sim. A palavra Israel está no hebraico Israel. Você sabe disso, El Elyon, El Shaddai, porque ele significa Deus. No hebraico, Ish significa homem. Amém? Então, Israel, o homem lutando com Deus. Mas a tradição, a interpretação correta, Israel significa soldado de Deus. Entende isso? Israel, soldado de Deus. Mas você sabe também que a igreja é identificada como soldado de Cristo. É a mesma coisa. Amém? É a mesma coisa. Ah, pastor, no qual livro? 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Vocês vão ver, Deus está nos dizendo que nós somos soldados de Cristo. Isso não vem de mim. Não, eu falei de quê? Capítulo 2, versículo 3.
Sofre comigo como quem? Quem é que é soldado de Cristo? Somos. Então nós somos Israel do Espírito. Então Israel, amados, passou para essas 3 etapas: Egito, deserto e Canaã. Cada crente passamos por 3 etapas. Depois eu vou entrar nisso. Eu estou construindo o meu caso, tá bom? O segundo elemento: enquanto que Deus andou com eles nessas 3 etapas, Ele também usou 3 unção diferentes. Amém? Não sei como que posso dizer em inglês. 3 mantle of anointing. É tipo roupas da unção. Amém? Mantle of anointing. É tipo manto. Manto da unção. Amém? O que Deus fez? Em Egito, Deus usou Moisés. Não é? No deserto, Deus se levanta José e Caleb. Você conhece isso? Então, José com Caleb são os 2 que levaram o povo até na terra prometida. É claro. 3. Moisés, Josué e Caleb. 3. Egito, deserto e entrar. Mas veja lá. Deus também usou 3 tribos diferentes. Moisés era do tribo de Levi. Aí, em português, dá Levi. No deserto, Deus levantou 2 tribos. Tribo de Efraim e tribo de Judá. 3. Você está vendo isso? Agora, quando eles estavam no deserto, Deus falou com eles para fazer um tabernáculo. E amados, para vocês entenderem, o manto de Judá é um manto de construção. Amém? É um manto de preparação. Deus agora quer que fazes um tabernáculo onde Ele, Deus, vai começar a vir pastar com o seu povo. Amém? Estamos juntos até lá, não é? Um tabernáculo onde a sua glória deveria descer para estar com o povo. Como ele disse, eu enviarei o meu mensageiro para preparar, e o Senhor que vocês estão esperando, Ele virá para habitar no seu templo, no seu tabernáculo. Sabe o que Deus faz? Ele levanta um homem, sabe do qual tribo? Judá. O nome dele ele era Bezalel. Para fazer, preparar, desenhar esse lugar que Deus queria vir habitar com o povo. Pastor, mas isso é bíblico? Sim. Êxodos capítulo 31, versículo 2 até 5. Vamos ver lá, há coisa muito profunda, porque Deus está dando a identidade de Judá, desse homem de tribo de Judá, desse homem chamado Bezalel. Vocês vão ver quais são as qualidades que Deus deu para Bezalel. Veja lá, vamos, 1, 2, 3. Deus tem chamado ele por nome. Amém?
filho de... vamos lá, no outro versículo. Do tribo, veja lá, da tribo de quê? Deus começou com Levi, Efraim, agora é quem? Judá. 2, 3. Judá é esse homem. Deus encheu ele do quê? Meu Deus. E o que mais? Deus encheu a vida dele com sabedoria. E lhe deu entendimento. Ele deu também a ciência, o conhecimento. Então esse homem, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, cheio do conhecimento, é uma unção que Deus tinha que preparar, que deveria ter essas todas coisas, porque ele deveria preparar um lugar onde Deus vai habitar com o seu povo. Bezalel. E ele tinha todo o ofício, pastor. Ele tinha todo o ofício. Nele houve o ofício de evangelista, nele houve o ofício de pastor, nele houve a graça do mestre de ensinar, nele houve a graça do apóstolo, nele houve a graça do profeta. Todo o ofício Deus colocou nele. Amém? 4. Para fazer o quê? Aham, 5. Ele ia levantar pedras. Vocês são pedras vivas, amados. E Deus está precisando de tribo de Judá, a pessoa com a unção de um ofício completo, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de todo ofício, para levantar as pedras, para preparar o lugar onde Deus vai habitar. Amados, esse homem tinha essa responsabilidade. Mas depois algo muito interessante aconteceu. Deus pediu de que esse templo, esse tabernáculo, consegue ter uma certa forma. Eu quero ver a imagem lá do tabernáculo, veja lá. Amados, o tabernáculo vem com 3 lugares. Mais uma vez, número 3. Amém? Houve o que era chamado átrio. Era o lugar onde o povo vinha com pecado e levava animais para que os seus pecados sejam perdoados. Amém? Então a salvação deles estava lá, eles vinham lá, até o povo estava e lavava as mãos lá, e depois entraram no lugar chamado lugar santo. Aqui não é todos que entraram, só os sacerdotes. Amém? No lugar santo. Depois teve um outro lugar chamado Santos dos Santos. Outras versões falam do lugar santíssimo. Amados, nesse lugar santo dos santos havia só o sumo sacerdote que entrava lá. Ninguém outro era autorizado de entrar lá. E enquanto que ele entrava lá,
Ele levava o sangue de todos para eles receber o perdão de Deus. Amém? Então, amados, ele deveria ser santo, porque lá dentro, se entrar com pecado, ele ia morrer lá dentro. Então, eles colocavam um negócio lá na perna dele que faz barulho, do jeito que quando ele está lá, mexe aquele negócio e faz barulho. Aí ele sabe que ele está vivo. Se não há mais barulho, já sabe que ele já morreu. Sino. Sino. Mas não houve 2 sumos sacerdotes, não houve 3 sumos sacerdotes, só um que entrava no lugar dos santos. Depois eu vou voltar lá. Muito lindo, muito poderoso, amados. Aí tem mais 3, não é? Átrio, santo lugar e santos dos santos. Mas depois disso, amados, o povo de Israel, Deus lhes deu algumas festas que eles tinham que celebrar. Houve muitas festas de semente, festas de recolta, muitas festas, mas as maiores grandes festas, só houve 3. Mais uma vez o número, sabe qual que era? Festa de Páscoa, festa do Pentecoste e festa do Tabernáculo. 3. Você ainda está, mas pastor, vai aonde com essas coisas? Estou chegando, vou abrir agora. Amados, se eu colocar todo, veja lá, aí era esse tempo, o tabernáculo. Se eu abrir agora para o seu entendimento fácil, você vai ver que todos 3, todos os elementos que eu vos dei, coloca e leva com eles, busca, anda com a mesma mensagem. Veja lá, em Egito, é o lugar que Deus salvou o seu povo, não é? Salvação. A mesma coisa no átrio, é o lugar de salvação onde os pecados eram perdoados. A mesma coisa, a festa de Páscoa era uma festa para quando o sangue foi liberto e Deus salvou pessoas da morte. Você está vendo isso? Mesma coisa. E a graça, o manto da liderança de Moisés era o manto da salvação. Não é? Você está vendo que todo mesmo é a mesma coisa. Salvação, 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 salvação. É a graça evangelística. Então, amados, a igreja no passado, Deus usou essa graça evangelística no mundo inteiro. É por isso que no tempo antigo não falava muito de pastores e tal, não se falava. Muitos grandes homens que nós conhecemos no tempo antigo eram só evangelista. Como Tio Osborne, como... Qual é esse grande? Houve a grande universidade do mundo, está no nome de Oral Robert.
era um evangelista, muitos anos passados. Até esse aqui que eu dei o testemunho que caiu, é o quê? Até o mais velho. Há muitos do tempo antigo que andou com Deus. Se você ler a história da igreja, muitos anos, 1900 até 1800 e tal, ninguém era reconhecido como pastor, só chamava dos evangelistas. Jimmy Swaggart, obrigado, era evangelista. Há um outro que até o Billy Graham, já ouviram falar de Billy Graham? É reconhecido como evangelista. Eles todos, esses grandes homens, sempre era reconhecido como evangelista. Por quê? Porque era a época, era o lugar, era a festa do Páscoa. Vocês entendem isso? Então Deus usou a graça evangelística. Era um tempo de evangelismo. Então o ministério que Deus tem elevado entre os 5 ministérios era o ministério evangelístico. Agora o que acontece? Estão no deserto. Maná, milagres, aleluia, no lugar santo. O que acontece? A Bíblia fala de festa do Pentecostes. Aí Deus liberou o Espírito Santo. Então o que é isso? Depois do movimento evangelístico, porque falava de igreja evangélica, falava de evangélica. E aí o que? Veio o vento carismática e pentecostal. Em todos os lugares no mundo começaram a falar as línguas. Antigamente muitas igrejas já não falavam as línguas, só falava evangelização. Agora Espírito Santo chegou. Começaram agora é unção do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu com a igreja? Levantaram a graça do pastor. Alô? A graça do pastor no tempo pentecostal e carismático. O ministério evangelístico baixou e levantaram o ministério pastoral. Se você ler em toda parte do mundo, no pentecostal, o pastor era o chefe, o que manda, com a graça do mestre. Então aí, amados, pastor, ninguém falava do apóstolo, ninguém falava de profeta, e o evangelista era só uma etapa. O evangelista que era uma graça que agia muito, que era poderoso. Desta vez, na festa do Pentecoste, o que tem acontecido muitos anos, até hoje, há muitas igrejas que ainda estão na primeira fase evangelística. Outras igrejas já estão na graça pentecostal, só ficaram lá graça pentecostal. E o ministério pastoral é o que, eu não quero dar os nomes, mas há muitas igrejas hoje que não acreditam na graça apostólica, não acreditam na graça profética, porque o pastor é o elemento, porque estão no Pentecoste. Aí o que acontece? O evangelismo fica tipo uma etapa que a pessoa tem que passar. Primeiro você é diácono, depois você é evangelista, depois você é o ancião e depois você torna o pastor, né? Carga embaixo. Mas amados, Deus queria que o povo entrasse no Santo dos Santos. Amém?
Deus quer que o povo entrasse no Santo Santos. Porque a Bíblia disse que aí ninguém catuno ou quem que rouba, os bandidos nunca vão entrar no lugar santo dos santos. Os pecadores nunca vão entrar no lugar santo dos santos. Amém? No lugar santo dos santos não haverá duas igrejas, só uma igreja. Amém? O sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou no lugar santo dos santos, e ele no livro do Efésios capítulo 4, versículo 11 para baixo, vocês vão ver que ele quer que a sua imagem forme-se na igreja. Então Deus levantou, na festa do tabernáculo, levantou outros ministérios, chamado profético e apostólico, para preparar. Mas pastor, como é que sabes que é evangelístico e profético? Porque isso é a unção de Judá. Porque Jesus mesmo, ele falou que a dispensação vai mudar, vai sair de Levi para Judá. Pastor, isso é bíblico? Sim, é bíblico. Você quer o versículo? Amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Versículo 11 a 14. Você vai ver. De sorte que fez o quê? Mudou-se. Veja lá, amados, Moisés era de tribo de Levi, e muitas igrejas, pastores, nós somos levíticos, você sabe, né? Nós somos levíticos, enquanto que Deus falou que o sacerdote já mudou, já saiu de Levi, já foi para Judá, que é o ungido do Espírito, de conhecimento, de sabedoria e de todo o ofício de Deus. Aleluia. Já mudou, já foi para Judá. Amém. Já mudou, amados. Por quê? Porque Judá, ele tem uma responsabilidade de preparar o tabernáculo, porque Deus vai vir para sentar, viver com o seu povo no seu tabernáculo, e nesse tabernáculo o pecador não vai entrar, nesse tabernáculo bandidos não vão entrar, nesse tabernáculo esses catunos não vão entrar, são aqueles que são preparados que vão entrar no lugar santos dos santos. E aí Jesus disse assim: eu estou indo, mas uma coisa que eu estou pedindo. Amado, você imagina, Jesus podia pedir ao seu pai muitas coisas, lhes dar dinheiro, lhes dar carros, lhes dar as casas. Ele não fez isso. Na oração dele, ele fez assim: Pai, eu ouço que eles sejam um. Sabe por quê? Porque não há dois sacerdotes que entrem no lugar santo dos santos, só um. Quando a igreja chega a ser uma, aí nós somos prontos para entrar no lugar santo dos santos. É por isso que Deus quer que Cristo seja formado. Então, quando nós, pequenos cristos, pomos juntos, o braço está formado, o outro braço está formado, perna está se formando, porque o mundo está esperando a revelação dos filhos.
Quando os pequenos filhos é tipo células, cada um de nós é uma célula no corpo. Quando o corpo completo é formado, quando Cristo é formado dentro de nós, estamos prontos a um Cristo, um sacerdote para entrar no lugar santo dos santos. Amados, como que eu sei que essa graça é profética e apostólica? Vamos ver lá, Malaquias capítulo 4, versículos 5 até 6. Malaquias, em inglês é Malachi. Desculpa, estou pensando em inglês, falando português, tá bom? Veja lá. Eis que eu... Espera lá. Eu vou fazer o quê? Desculpa, pastores, eu quero a sua atenção. Pastor, vem aqui, por favor. A palavra apóstolo é o que no grego? Enviado. Apóstolos, o significa em... E Deus disse que vou fazer o quê? Significa apostolos. Não sei se você entende isso. Deus disse, enviarei. Isso é a palavra apostolos, que significa o enviado. Você está comigo? E depois disse o profeta. Então ele é o apóstolo e também é quem? É profeta. É dispensações, é a palavra que eu procurava. Amém. Amados, não sei se você está entendendo. Vou usar a graça apostólica, profética, chamado Elias. Antes do grande dia do Senhor, antes do Senhor vir, Ele vai mandar essa graça para fazer o quê? Vamos lá. Veja lá, o coração. Será que, imagina, se forem muitos corações, os corações, disse os corações, fala do quê? O coração, amado, é aqui que muitos líderes erraram, amados. Diz, não, isso fala de algo do tempo do fim. Agora você é pai, filho. Ele é meu filho espiritual, eu sou pai. É porque isso aqui. Não, isso não é. Isso não é. O ministro, esse ministério da dispensação, de preparação, porque o tabernáculo, amados, faziam 7 dias de preparação. Aí ensinava o povo para ser preparado para a vinda da glória do Senhor. Então, os sumos sacerdotes, ele ensinava o povo. Eu tenho versículos que eu posso vos dar. Você pode ver no livro de Neemias, capítulo 8, você vai ver detalhes lá no versículo 13, como que eles preparavam o povo para a festa do tabernáculo. Amém? Então, o que Deus faz? Nos últimos dias, porque estamos esperando a vinda do nosso Senhor, então a igreja deve ser preparada. A igreja deve chegar ao ponto que eles são um, porque não há 2 ou 3 sacerdotes que vão entrar. Então, para a igreja ser um, a igreja tem que ter um coração só, não são 2. Amém? Então, o que acontece? A Bíblia diz assim: com a boca falamos e com o coração cremos. Então, quando fala do coração, fala da fé. Então, esse ministério recebeu da parte de Deus uma responsabilidade, amém, de levar a geração dos filhos, a nossa geração,
dos filhos, nos colocar a mesma fé que estava com os pais da fé, os discípulos, que eles colocaram a doutrina que nós estamos hoje, porque a Bíblia diz que a igreja está fundada sobre os ensinos ou a doutrina dos discípulos. Eles que são os pais da fé. Eles que são os primeiros que experimentaram Deus, que colocaram fundamentos, que nós hoje devemos andar de acordo com isso. Paulo disse: eu coloquei fundação. Se há alguém outro que vem trazer uma outra fundação, deve ser amaldiçoado. Então, amados, a igreja não pode ir numa outra fundação ou uma outra doutrina. Há só uma doutrina que foi dos primeiros pais da fé, os discípulos de Cristo Jesus. O que significa? Essa graça que Deus está mandando tem uma responsabilidade de levar a igreja. Isso é muito profundo, pastor. De levar a igreja voltar na mesma fundação da primeira igreja. Não sei se você entende isso. Então, quando nós chegaremos no ponto de que a mesma fé, o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, estamos prontos para entrar no lugar santo dos santos. Então, o coração dos pais e o coração dos filhos, a mesma fé, o mesmo Senhor, estamos prontos para entrar. Amém. Mas pastor, por que os dois têm que estar dentro? O ofício de Judá é um ofício completo. É por isso que você pode ver alguém como o pastor Diego. Ele tem a graça pastoral, ele tem a graça evangelística. Esse aqui na rua fica pregando a todos, e você fica, esse é louco, meu Deus, no negócio, no carro, vai lá no banho, na rua, no banheiro, quando sai daí já está pregando. É porque é a graça evangelística, é um ofício que é completo. Amém. Mas por que fala mais de profeta e apóstolos só? É porque Deus prometeu. Vamos lá, eu vou vos mostrar isso. Deus prometeu algo muito poderoso, amados. No livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 19. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém? Veja lá a dispensação do fim. Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 19. Deus prometeu. Você lembra que Deus usou Levi, Efraim e Judá. Está lembrando disso, não é? Levi era no Egito, Moisés no deserto leva dois, Efraim e Judá. E eles, para fazer entrar o povo no Canaã, Deus tinha que usar Levi e Judá. Você lembra disso, não é? Josué e Caleb. Veja lá a promessa de Deus. Ezequiel, capítulo 37. Não está? Amém. Então vamos ler na Bíblia. Quem dá a Bíblia? Ezequiel está no Antigo Testamento. É Ezequiel. Ezequiel. Encontrou? Tá bom.
Tá bom, o irmão ficou salvo agora. Veja lá. 37, versículo 19. Não fica como aquele rapaz que diz Efésios 4, 55. Aí faz assim. Veja lá a promessa de Deus. 1, 2, 3, nós todos vamos ler. Quem está falando? Que estava na mão de Efraim. Sim. Ajuntarei a vara. Você entende isso? Deus já falou que ele ia juntar Efraim com quem? Com Judá. Porque eles têm que fazer entrar o povo na terra prometida. Na graça do Senhor, no tempo de fim, dispensação do fim, Deus levantou a graça de Judá, que tem tudo, é exclusivo. Dentro dele há Levi, dentro dele há Efraim. Deus juntou, porque ele tem que ter conhecimento, sabedoria, tudo dentro para levar o povo para a terra prometida. Então, amados, estamos vivendo no tempo da graça apostólica e profética. Porque é uma graça que Deus agora levantou. É tempo da festa do tabernáculo. O tempo da festa do tabernáculo, no tempo antigo, eles faziam 7 dias de preparação, e ensinava pessoas para se preparar. No livro de Neemias, capítulo 8, você pode ver a história, está lá, 7 dias de preparação, porque Deus descia sobre o tabernáculo e fala de a glória de Deus desceu, e estamos esperando nosso Senhor Jesus vir. Então precisa-se de preparar o tabernáculo. Então o que Deus faz? Suscita a graça apostólica e profética para preparar a igreja para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você pode ver alguém como ele. Isso Deus vai espalhar nessa igreja, vai espalhar em várias igrejas no mundo. A graça profética, a graça apostólica, Deus vai suscitando pessoas para preparar a igreja. A igreja tem que estar pronta, amados. E Deus não está vendo 2 igrejas, Deus quer ver uma igreja. Muitos hoje chamam-se, eu sou apóstolos, mas não sabem qual é a responsabilidade que eles têm. Deus me revelou assim: a responsabilidade dos apóstolos do tempo do fim é a mesma responsabilidade que Deus deu a Neemias, é a mesma responsabilidade que Deus deu a Zorobabel. Amém? Sabe qual foi a responsabilidade? Era de reconstruir, realinhamento, porque eles não podiam construir algo novo. Deus pediu para eles, se você lembra da glória da segunda casa, Noé. Mas o trabalho era esse. Para Jeremias era tirar todos os lixos. E a Bíblia diz, os lixos fizeram uma montanha. Neemias capítulo 4, versículo 1, você pode ver a história. Montanha, amados. Até os inimigos estavam rindo deles, dizendo assim: esses aqui, o que vão fazer? Mesmo raposa, conhece raposa? Uma raposa passar vai destruir tudo. Porque o trabalho de tirar primeiro todos os lixos para encontrar a primeira fundação. É isso que ele tinha. De tirar tudo,
e encontrar aquela fundação, a primeira que foi estabelecido, e depois construir lá em cima. A mesma coisa que aconteceu com Zorobabel. A monte era grande, Zorobabel estava atrapalhando, não sabia o que fazer. Aí o Espírito Santo de Deus vem dizer: não é pela força, não é pela sua virtude, mas pelo meu Espírito. Tu dirás às montanhas, sai, as montanhas vão sair. Então a graça dessa dispensação é uma graça de alinhamento, é uma graça de tirar todos os lixos que foram pregados nas igrejas ao longo do tempo. Muitos lixos nas igrejas. Traz a água aqui, fica na água dentro da casa adorando água, que tipo era Deus. Traz isso, flora, faz isso, lixos que devemos tirar nas igrejas. Devemos voltar à igreja num alinhamento. A igreja tem que voltar na mesma fundação, a mesma fundação que os discípulos pregaram. E Paulo disse: se haverá alguém que vai pregar o outro evangelho, deve ser anatema. Traz mais a igreja na mesma fé. Jesus Cristo, a pedra da esquina. Voltamos no mesmo alinhamento, mesmo coração, os pais e os filhos. A igreja está pronta para entrar na glória. Vamos nos colocar de pé. Vamos ver lá, Apocalipse 21, versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3. Amados, veja lá. Eu ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo está com os homens. Deus está suscitando profetas e apóstolos. Um verdadeiro apóstolo tem que ter a graça profética, amados, porque Efraim foi juntado com Judá. Esse homem tem uma missão de preparar. Há uma palavra que Deus me deu para a igreja onde vamos. É de que quando construíam a casa do Salomão, que ele estava construindo para Deus, a Bíblia diz assim: não havia nenhum barulho. Todas as pedras, quando traçam lá, a pedra era certa no lugar certo. Não houve tanto tempo para fazer barulho na construção. Então, se a pedra não estava na dimensão certa, não podia mais usar o martelo, fazer barulho. Não se fazia barulho. Sabe por quê? Porque a preparação das pedras se fazia na carreira. Conhece carreira? Onde? Na mina. Minas, conhece nas minhas, não é? Houve mina de pedras. Mineração. Em inglês chamamos quarry. Então as pedras, amados, foram preparadas lá. É aí que as formas que foi dado às pedras se faziam lá. Quando a pedra veio, já vem com tamanho certo, dimensão certa,
para sentar, não fazer barulhos. O tempo que está chegando não é ter mais o tempo de barulho. Ainda é o tempo de carreira que eu chamo de mineiras, não sei. E Deus deu os pastores a responsabilidade com martelo. Eu tenho isso na Bíblia. Eu posso vos dar as escrituras. O trabalho deles é bater. E Deus já lhes deu dimensão certas. Cada um de vocês tem uma dimensão que Deus quer de vocês ser. E o trabalho que eles têm é de cortar de acordo com essa dimensão, porque lá não haverá mais barulhos. Mas lá nas minhas não são todos que cortam de acordo com as dimensões. Há outros que são quebradores de pedras. Quebra só qualquer dimensão, quebra só. Muitos pastores estão lá, quebra só pedras. Eu estou fazendo a obra de Deus, é porque não tem nenhuma dimensão. Mas os apóstolos e profetas têm a graça pastoral, têm a graça evangelística, têm a graça, e eles cortam com a medida, porque o tabernáculo, Deus virá habitar com o seu povo. Vamos orar. Não há pecador que vai entrar, amados. Santifica-te agora. A seta de ser formado, cortado. Se é muito forte o martelo sobre a sua cabeça, paciente, porque Deus está te moldando de acordo com a forma que Ele tem para si. Molda-me, Senhor. Dá para... Sonda-me.